No programa de hoje, Carlos Florencio, professor, escritor, terapeuta, autor de CDs de meditação. Ele instituiu e compôs o seu método terapêutico chamado Processo Holístico de Vida. Não perca. Berenice Bellato, programa Terceira Visão, com o Carlos Florencio hoje em nossa TV Mundi, que também é um comunicador da Rádio Mundial. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. E você? Você faz o quê? Mente, coração, espírito, terra ou céu? Bem, eu sou especialista no desenvolvimento do potencial humano. Eu sou consultor de desenvolvimento pessoal, essa é a minha especialidade. O meu trabalho gera o quê? Conscientização e transformação. Então eu considero, a pessoa quando me procura porque, claro, alguma coisa não está andando muito bem na vida dela, né? Então a ideia é eu criar uma meta, objetivo, eu sou um estrategista para fazer ela voltar ao seu equilíbrio. E aí para isso eu utilizo das minhas várias técnicas, né? Quer dizer, se alguém não estiver bem, ele vai até o seu consultório e você usou um termo, estrategista. Você coloca, vamos dizer assim, o caminho em ordem, ou metas, a pessoa vai sentindo, você vai direcionando, isso através da sua metodologia ou da sua intuição? Através da minha metodologia, né? A minha metodologia, ela engloba a minha intuição, né? Que é a minha capacidade de poder me conectar à essência da pessoa. O que eu faço é uma interpretação da essência da pessoa. A partir disso, eu traduzo isso em conceitos, em palavras, para que a pessoa possa, a partir disso, perceber o que é que não está funcionando realmente na vida dela. E aí, então, eu traço uma estratégia. Para nós resolvermos isso, nós temos essas metas, esses objetivos. Eu vou estar gravando para você este exercício, que você vai ter que repetir durante o número de dias que eu vou estar estipulando. Esse exercício vai atuar no inconsciente, rompendo com mecanismos de autossabotagem, que em outras palavras seria o karma da pessoa. Eu utilizo dos dois termos, por quê? Porque eu trabalho não só numa visão mais espiritual, mas também eu faço trabalho de consultoria para empresas. Então eu não posso estar utilizando karma e certos termos, porque cai nessa questão de religião, de dogmas e tal. Então não interessa muito. Então basicamente o que eu faço é romper com os mecanismos de autossabotagem que uma pessoa tem e que está impossibilitando a livre manifestação da sua grandeza interior. Faço ela se conectar com a sua essência individual e única, para que ela dessa forma possa manifestar aquilo que ela realmente é e não aquilo que ela pretende ser, porque aquilo que nós pretendemos ser é aquilo que nós não somos. Então, a partir disso, se você está focado em ser uma coisa que você não é, você está focado na rejeição. Então você vibra na rejeição e é claro que você não vai ter sucesso se você estiver conectado a uma rejeição. Então, o meu trabalho é justamente desmistificar. E como que você consegue conectar quando a pessoa ela está vivendo essa rejeição? Fácil, pelo comportamento dela, pelo aquilo que ela fala, pela aura dela, depende depende da entrevista, né? Tá, quer dizer que a pessoa ela vive, ela se programa, porque o mental é ela que pensa, ela que se programa. Sim. E se ela se sente rejeitada, a vida dela todinha vai ser direcionada naquela rejeição, buscando alguma forma para ela poder emanar dentro de si e no seu exterior, para ela poder, então, fazer um trabalho, vamos dizer assim, de transmutação. Não é bem assim. Eu digo sempre que nós nascemos puros, espontâneos e perfeitos. A sociedade ela vai criando uma série de restrições. Nós temos que nos adaptar aos conceitos da nossa família, nós temos que nos adaptar aos conceitos da nossa sociedade, da política, da religião. A partir disso, nós deixamos de ser nós mesmos, porque tudo aquilo que somos nós, no fundo, é a nossa diferença, e a nossa diferença não é muito aceita. Então a gente fica o tempo todo tentando ser uma coisa para se encaixar nesses conceitos da nossa sociedade. Automaticamente, já começa aí muito cedo na infância um processo de rejeição. Então todo ser humano tem uma rejeição, por quê? Porque ele perdeu a espontaneidade, ele perdeu a amorosidade, ele perdeu a pureza dele. E o que é que ele vai querer ao longo da vida recuperar? Exatamente essas três coisas. Então é isso que gera karma, é isso que faz a pessoa criar mecanismos de autossabotagem, é isso que faz ela não dar certo. É uma limitação. Então, todo mundo tem uma rejeição. Algures no seu processo evolutivo, alguém tem uma rejeição. Quem é que não se rejeita? Agora, rejeição faz parte da vida.
O que não faz parte da evolução de um indivíduo, que o capacita a ser melhor, é ele levar essa rejeição para o lado pessoal e se sentir rejeitado. Porque a questão é você se sentir rejeitado. Porque assim, eu posso não querer sair com você hoje. Agora, se você se sentir rejeitado porque eu não quero sair com você hoje, aí é problema seu. Entende? Isso é normal. Eu posso não querer sair com você hoje, como eu posso querer sair com você hoje. Então, rejeição faz parte, como aceitação também faz parte. A questão do ser humano é que ele leva muito para o lado pessoal e ele compra isso como se tivesse alguma coisa errada com ele. E não é que está errado. Como é que você vê, por exemplo, crianças rejeitadas pelos pais? Porque já tem um processo de rejeição ali. Quer dizer, aqueles pais já vieram de pais que também os rejeitaram. Eles criaram conceitos de rejeição. Eles criaram um julgamento constante, uma crítica constante. Eles estão no que eu chamo de universo dual, no universo da polaridade. Porque quando você julga, você está no universo da polaridade. Quando você julga, você compara uma coisa com a outra. Você tem uma ideia em conflito com uma outra ideia. Então, se uns pais rejeitam a criança, de uma certa forma, eles têm uma ideia que é deles, que vai contra a ideia daquela criança. Então, eles não sabem ser pais. Porque, a priori, quando você resolve ter um filho, você tem que aprender uma única coisa, a amar incondicionalmente. Por quê? Porque ter um filho é um ato de uma experiência profunda de amor incondicional. Porque você não pode querer que aquele filho seja um reflexo daquilo que você gostaria de ter sido. Você tem que entender que aquele ser é único e que ele veio aqui para ser único. Como que você assim pensa, imagina que nós podemos trabalhar com isso no nosso universo? Eu sei que você está fazendo isso. Como que você vê assim, uma técnica para que tudo isso aqui se transforme, mude rapidamente os conceitos das pessoas? Minha querida, isso é um processo evolutivo. Assim, nós temos o livre-arbítrio. As pessoas, a vida, eu digo sempre que a vida é feita de escolhas, né? Tudo que faz parte da sua vida, você escolheu a priori. Então, quer dizer, se você quiser modificar, você vai ter que fazer uma nova escolha. Então, o ser humano, todas as pessoas da nossa sociedade, elas fizeram uma escolha. Elas se adaptaram às situações, porque nós temos um poder enorme de nos adaptarmos às situações. E aí a gente foi se moldando a isso e foi criando uma consciência coletiva. Quando pensamos em modificar a nossa sociedade, os conceitos, os paradigmas, os preconceitos, temos que mudar realmente na essência, o que é que nós devemos valorizar. As valorizações estão trocadas. Não é? Existe aí uma questão de valorização muito errada. Então, as pessoas não valorizam o indivíduo na sua grandeza, na sua unicidade. As pessoas valorizam as pessoas pelos que ela tem, pela imagem que ela mostra, sei lá, pelas suas vaidades. Então, existem muitos conceitos na nossa sociedade que são conceitos inconscientes que realmente não ajudam a transformar a nossa sociedade numa consciência realmente que possa estabelecer uma harmonia. Então, nós vivemos numa desarmonia, isso é um fato. Né? Nós vivemos numa sociedade que rejeita, isso é um fato. Nós vivemos numa sociedade desequilibrada, isso é um fato. Nós vivemos numa sociedade doente, isso é um fato. Não tem como modificar isso. Para modificar isso, temos que mudar a consciência das pessoas. Para modificar as consciências das pessoas, nós temos que levar informações para que elas possam romper com esses conceitos que limitam a livre expressão de cada pessoa na sua unicidade. Entende? Então, e isso nós não temos na nossa sociedade. Nós aprendemos na nossa sociedade a rejeição, nós não aprendemos amor. Entende? Então, para que se possa entrar nisso que você acabou de me perguntar, nós temos que entrar no amor. Agora, o que é o amor? As pessoas não sabem o que é o amor. Eu também não sei, me ensina. Amar é um ato de você pura e simplesmente aceitar. Simples, do jeito que a pessoa é. Então, assim, eu não posso generalizar. Tem pessoas que têm mais dificuldades e outras menos. Mas, normalmente, o meu trabalho é rápido. É rápido por quê? Porque eu gosto de coisa que funcione, que seja rápida e que realmente dê resultados. Porque senão não vale a pena. Porque senão eu vou estar enganando a minha própria inteligência. Então, é assim. Eu gosto de fazer um trabalho onde eu transforme a pessoa e gere consciência na pessoa. É isso que eu amo fazer. É isso que me dá satisfação em fazer. Se não for isso, eu mesmo cancelo a consulta do cliente se ele resolver que ele não quer fazer as metas de acordo com aquilo que eu estou querendo traçar para que ele melhore. Então significa que ele não quer melhorar, ele tem o livre-arbítrio de não querer. Então eu também tenho o livre-arbítrio de não querer ficar ali perdendo meu tempo com ele. Então aí nesse momento eu rompo o processo.
Ou ele faz o processo, ou ele não faz o processo. Porque a minha vida é muito importante, a minha hora é muito importante. Então, a pessoa que vai lá ter comigo, ela vai já para fazer um coach, né? Porque eu faço trabalho de coach, eu sou um treinador de vida. Então, ela vai lá para fazer isso. Ela não vai lá para ficar chorando e falando mal da família dela, porque não me interessa nada disso. É ela que não sabe amar e pronto, e ela tem que modificar isso, e ponho ela na chama violeta, e vai quebrar a família toda, e vai aprender a se sintonizar com a própria essência dela. Porque enquanto ela ficar assim, ela não vai dar certo. Porque uma pessoa que chora por um desequilíbrio. Né? Porque você só chora quando você é criança porque você não sabe falar. Depois que você sabe falar, você tem que chegar e comunicar aquilo que você quer, a sua verdade. Você conversa, você troca consciência com as pessoas. Não é? Então, é isso que eu acho que é importante dentro de um processo. Então, se alguém que está aí nos ouvindo, que quer aprender como desenvolver a tua consciência, você desenvolve a tua consciência quando você aprende com as experiências da vida. As experiências da vida, elas não estão contra você. Quem está contra você é a limitação dos seus preconceitos, dos seus julgamentos, as suas críticas do que é o certo. Não existe certo, não existe errado. Tudo está certo, porque tudo está se manifestando como tem que manifestar. Então, está certo o mendigo estar lá naquela esquina, porque a inteligência e a consciência dele só permite ele estar ali. Não é que ele está errado. Então, por isso que nós não podemos julgar segundo a Bíblia. Porque quando você julga, você se compara. E ao comparar, você se perde no universo dual. E aí você não é a dualidade, você é a neutricidade que está vivendo uma experiência dual para aprender a neutralizar a dualidade e expandir a sua consciência. Isso em termos técnicos. Ok, agora eu pergunto para você. Na nova era, a expansão de consciência, eu tenho certeza que é um ponto fundamental. Porque se as pessoas começam a viver uma nova era e trazer os mesmos padrões, com certeza não existirá uma nova era coisíssima nenhuma. Com certeza, não existe o novo se você não rompe com o velho, não é? Então aí você vai ficar na era de peixes, você não passa para a nova era, que é a era de aquário. O que é que representa a era de aquários? É a era da energia de Urano, né? A energia azul anil, a energia da conscientização, é a energia da individualidade. Quem é que entra na nova era? Quem consegue ser ela própria. Se você ainda não conseguiu ser você mesmo e está aí tentando ser uma coisa que você não é, você já não está na era de aquário. Você está num processo compensatório. E se você está num processo compensatório, você está num processo de tentar se encontrar, significa que você está perdido, e se está perdido, você se rejeita, e aí automaticamente você já realmente está perdido. Nem vale a pena continuar por aí. Então, está num processo reativo. Então, para entrar na nova era, você tem que partir de um princípio que é o seguinte: você tem que se libertar de tudo aquilo que te cause restrição. E aí então você só tem que avaliar quais são as minhas limitações, quais são as minhas restrições, quais são os meus conceitos, preconceitos que limitam, que me fazem julgar, que me fazem criticar, que me fazem odiar, que me fazem rejeitar de uma certa forma. Quando eu transformar isso tudo em aceitação, aí eu vou aprender a respeitar, aí eu vou aprender a aceitar. Aí eu vou perceber que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito de existir. E aí então eu vou desenvolver a compreensão. E só assim eu vou desenvolver a compaixão. E consequentemente eu vou aprender a amar. E aí então eu entrei na nova era. Se não fizer esse processo, você não entra mesmo. Não adianta. Meu Deus, você é bravo ou você é de outro planeta? Não, as pessoas acham que eu sou bravo, mas é que eu trabalho muito com o primeiro raio da memória. Então, é ou não é, sabe? Não? Ser ou não ser, eu sei disso. Ok. Não é? Então, acho que assim, esse faz de conta, essa coisa de ficar tapando as coisas com panos quentes, essa coisa de ficar... Né, eu sou terapeuta há muitos anos, né, eu passei pela psicologia, pela psicanálise, rompi com tudo isso porque percebi ali que havia uma grande necessidade de fazer as pessoas caírem em conceitos segundo certos pensadores. Né, então, é muito limitativo o processo. Para mim, eu considero cada pessoa como única. Então, para mim, cada cliente é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa única nesse universo infinito. Então, eu preservo muito aquilo. Né, eu digo sempre até para meus empregados, né, para as pessoas que trabalham comigo, cada cliente para mim é o mais importante na minha vida, porque aquilo é um ser que está ali, sabe, que existe.
E eu acho que as pessoas, elas não têm essa consciência da grandeza que elas têm dentro delas, que elas ocupam espaço e tempo na nossa sociedade, mas elas ocupam espaço e tempo nesse universo infinito, que elas podem se manifestar, que elas podem ser elas mesmas, que elas têm que parar de ficar se comparando. Não compare você com ninguém, porque você é incomparável, você é inominável, porque você é um ser divino, porque Deus é inominável, Deus é incomparável. Então, você tem que perceber isso. No fundo, nós estamos aqui para nos endeusar. Nós não estamos aqui para nos infernizar. Agora, tem pessoas que gostam. E aí vai da escolha de cada um. Eu acho que baseia-se muito por uma questão de escolha. Eu acho que eu escolho ser triste na minha vida porque eu acredito na tristeza. Eu escolho ser feliz na minha vida porque eu acredito na alegria. Sabe? É uma questão de escolha. E o que é que eu preciso para ser feliz? Nada. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu não preciso de nada para amar. Eu não preciso de nada para ser eu mesmo. Porque tudo aquilo que eu preciso para ser é tudo aquilo que é a minha restrição que me impossibilita de ir para a nova era. Você é um mensageiro. De quem? Do primeiro raio? Ah, são tantos os raios. Porque você sabe, quando a gente trabalha com esse trabalho de evolução de consciência, que é o meu caso, eu me conecto, né? Eu faço isso inclusive no meu programa da Rádio Mundial lá, né? Eu posso falar? Eu lembrei. Você pode falar. Toda quinta-feira às 11 horas eu estou lá na Rádio Mundial 95.7, para você que quiser aprender aí a desenvolver a sua consciência. Para mim, por mais que as pessoas possam achar que eu sou brabo, isso para mim não é, isso é amor. Acho que amor é quando a gente chega e diz assim, rompa isso, com isso, sabe? Certo, certíssimo. Ouve, seja você mesma, seja você mesmo, faça alguma coisa legal na sua vida, por favor, entendeu? Por favor, porque acho que você está querendo isso, então faça. Então, isso para mim é amor. Eu gostei do por favor, tá? Gostei do por favor. Por favor, né? Por favor, muito obrigada. A alma da pessoa está pedindo isso, né? E eu acho que é isso. Então, eu estou lá na Rádio Mundial, toda quinta-feira às 11 horas, 95.7. Tem o meu site, deve estar aí embaixo, né, para você ver, que é www.carlosflorencio.com.br. Meu telefone é 4106-4141. Eu estou aqui em Pinheiros, aqui muito próximo do centro de São Paulo. E estou aí para você poder usufruir daquilo que eu mais sei fazer e mais amo fazer, que é fazer você dar certo. Eu sei como fazer as pessoas darem certo. É essa a minha especialidade. E pode olhar meus agradecimentos lá no meu site, que são todos verídicos. E só não consegui fazer certas pessoas darem certo porque elas desistiram de querer dar certo. Então, aí eu não posso fazer nada. Mas, basicamente, é assim. Eu acho que todo mundo é capaz de conseguir dar certo na vida. É uma questão de saber como fazer. Se alguém já conseguiu dar certo, é porque alguém percorreu um caminho. O que você tem que aprender é a descobrir esse caminho. E aí, ao encontrar esse caminho, você vai encontrar a sua realização pessoal. A sua realização pessoal a nível profissional, a nível amoroso, onde quer que seja. Entende? Agora, perdoe todo mundo, porque eu acho que assim, as pessoas, elas estão certas na sua vida. Se você queria que elas fossem diferentes, é isso que está fazendo você não saber amar. E isso é uma limitação. Então, eu acho que o importante para você é focar naquilo que realmente expanda o seu melhor. E expandindo o seu melhor, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, Berenice Bellato, com você sempre. Carlos, obrigado. Obrigado também. Obrigado porque eu consegui entender o seu processo amoroso. Ainda bem. Conseguia, porque é dessa forma, com esse acorda, é que as pessoas realmente conseguem dar um passo para frente. Porque passar a mãozinha na cabeça não dá certo. É quando a gente é bebezinho, que a nossa mãe faz. Se todas as pessoas fizessem isso, o mundo estaria muito mais desperto e parariam de chorar. Porque nós não temos que chorar, nós temos que agir. Porque o raio azul do Mestre Moriá, ele diz ação. Ação e a reação eu deixo para você pensar, ok? Até lá, tchau. Então não tem nada de místico. Para mim Deus não é místico. Para mim a espiritualidade não tem nada a ver com místico. Tem a ver com capacidades de saber inteligir, de saber compreender, de saber direcionar isso a seu favor na expansão daquilo que você é. Basicamente nós estamos aqui para aprender isso, a ter consciência. Você evolui com a consciência. E tudo que você tem como consciência é o seu Deus.
Tudo que você tem como inconsciência é aquilo que você ainda não transformou em consciência, que ainda não é o teu Deus dentro de você, que vai te capacitar para você não fazer escolhas erradas. Porque você faz escolhas erradas porque você está inconsciente de você mesmo. Porque no momento que você está consciente, é o Deus vivo funcionando em você. E aí você vai fazer o que na sua vida? Você vai atuar com consciência, com segurança, com confiança. Você vai perceber que você é uma força. E que essa força manifesta, que essa força cria. Essa força, então, ela vai ser utilizada na nossa sociedade para edificar realmente uma nova era. E não isso que a gente fica vendo aí, porque se as pessoas têm inteligência para conseguir planejar, né, e arquitetar coisas tão ruins, elas conseguem ter inteligência para arquitetar coisas maravilhosas. Se os políticos têm consciência para arquitetar uma manobra para desviar dinheiro, eles têm consciência para arquitetar uma manobra desse dinheiro para favorecer a educação na nossa sociedade. Por que não utilizar a inteligência para o bem? Isso é uma escolha. Isso mesmo. E essa escolha tem a ver com o livre-arbítrio. Então, e Deus não se mete aí. Porque Ele deu o livre-arbítrio, e eu até já... né, nas minhas meditações, uma certa vez até questionei isso, assim, você deu o livre-arbítrio para nós para se safar da responsabilidade. Porque, de fato, né? Porque é assim, olha, seja o que você quiser ser. Eu te dei a força de criar e agora você cria. Não é? Que isso é o princípio, digamos, daquele conto mítico da Bíblia, né? sobre a divisão dos reinos, o reino do bem e o reino do mal, de Lúcifer. Né? Lúcifer questionou sobre essa questão de repente, a gente querer escolher. Né? Então, todos nós temos essa escolha. E, basicamente, o que é que você vai escolher durante a vida? Você vai escolher o que te dá grandeza e expansão e o que te faz atrofiar, ou seja, sombra. Isso aí, e o ser, um ser. Terceira visão, Berenice volta daqui a pouquinho com você. De volta aqui com o Carlos Florencio. O que é terapia holográfica? Então, basicamente assim, o meu trabalho é PH Vida, que é processo humano de vida, né? O potencial humano de vida. Esse é o nome do meu método. Tá? Dentro desse meu método, eu tenho o sistema de equilíbrio energético, que é o SI, que visa todo um trabalho de harmonização e conscientização do plano energético, que são os chakras. E, paralelamente a isso, eu tenho uma outra terapia, que é a terapia holográfica, que é o quê? Terapia baseada em hologramas mentais, ou seja, são visualizações, são imagens que eu gravo em CDs para os meus clientes, que vai atuar lá no inconsciente, para romper com limitações, com paradigmas, e até mesmo para criar novas imagens de referência que vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Então esse é o meu método, é o PH Vida, dentro dele eu tenho o SI e tenho a terapia holográfica. Tá. Queria entender agora, de tudo que nós começamos aqui a falar desde o início, nós temos uma oportunidade na vida de termos uma reprogramação mental e fazermos com que nós possamos mudar tudo aquilo que nós já vimos trazendo através desses traumas, vamos colocar, desses preconceitos e das rejeições. Nós temos essa oportunidade? É claro que você tem sempre oportunidade, a vida é feita de oportunidades. O otimista sempre vê oportunidade em tudo, o pessimista vai sempre ver a tragédia em tudo. Então eu acho assim, depende da sua fé, chakra do coração, né? Fé, perseverança, coragem, determinação, isso é amor, né? Isso é chakra do coração, né? Então é compreensão, é satisfação, isso é amor, né? Então, amor, ele se manifesta em tudo que a gente perceba, que a gente aumenta. Tudo que eu sinto que eu aumento, isso é amor. Tudo que eu sinto que eu amplio é amor. Então, numa relação a dois, por exemplo, quando eu estou tendo um relacionamento com uma outra pessoa, que eu sinto que eu amplio com aquela pessoa, isso é amor. Quando eu sinto que eu atrofio com aquela pessoa, isso não é amor. Então, daí já dá para você selecionar bem o que é uma relação positiva e construtiva. Você está falando, no caso, de expansão de consciência. É. Aí você me faz lembrar a profecia celestina. Por quê? Porque a expansão de consciência, você leu a profecia celestina? Sim, sim. E a expansão de consciência, ali não é só do eu, da pessoa, mas também do próprio ambiente. Existe uma expansão vibratória em cada lugar que nós estamos vivendo, que nós estamos respirando. Existem lugares que eu chego, que eu não vibro, quer dizer, eu estou sempre vibrando, mas eu não sinto aquele lugar bom,
para eu ficar, e a pessoa acaba se retirando. Queria saber com você, o que é essa expansão de consciência do eu interior e do eu exterior? Então, você é uma consciência, basicamente você é aquilo que eu falo, você é uma grandeza, você quer expandir. A consciência o que é? É o acúmulo do conhecimento que você adquiriu. O conhecimento é através das experiências que você vai buscar o conhecimento. Então, nós aqui nessa terceira dimensão, nós evoluímos através das experiências. O universo, ele é holográfico para nós aqui, pela retina dos nossos olhos, pelo nosso cérebro. Isso tudo é uma grande imagem, é um teatro, como dizia Shakespeare, a vida é um teatro, é um palco, onde você vai vivendo experiências em certos locais, e cada local, de acordo com as circunstâncias do local, isso tudo é energia, porque tudo é energia. Essas vibrações vão estar acionando através dos seus chakras, você vai tendo processos reativos, você vai trocando com essa energia, e este conhecimento, através dessa experiência, vai se traduzir em consciência nos seus chakras e depois vai vibrar para fora de você e vai se transformar, como é consciência, numa segurança em você, numa confiança e numa força interior, que você vai projetar para o seu universo. E aí então, cada pessoa na nossa sociedade, ela tem isso. Tem umas em graus mais elevados e outras em graus mais diminuídos. Mas isso tudo depende da capacidade da pessoa de utilizar da ferramenta mental e da ferramenta emocional como realmente ferramentas para ela adquirir conhecimento na sua própria expansão. Porque as pessoas que têm sucesso na nossa sociedade, as pessoas que se destacam, são as pessoas que têm consciência. Não são os inconscientes. Não são as pessoas que não têm muita inteligência. Então, as pessoas têm que ter inteligência para que elas possam criar destaque na nossa sociedade. Então, é isso que se vale. Então, as experiências, elas servem para você desenvolver inteligência, conhecimento, consciência realmente. Como que você poderia estar respondendo a um internauta que poderia estar perguntando assim, como eu posso expandir a minha consciência? De que forma que eu poderia fazer através de um tratamento, de um CD, de uma leitura, de uma vibração através dos meus chakras? Como que ele poderia ser ajudado através do seu método? Então, através do meu método, assim, a pessoa vem até mim, eu faço uma leitura e interpretação da aura dela. Basicamente, eu vou estar dizendo o que é que está funcionando legal e o que é que não está funcionando bem. Os seus chakras estão com movimento retrógrado ou estão com movimento direto. Os que estão em movimento direto significa que a pessoa está num processo de sincronicidade com o próprio universo. Os que estão com movimento retrógrado, existe lá traumas, existe lá algum tipo de rejeição, algum tipo de padrão que está limitando a pessoa e que não deixa ela acompanhar o movimento evolutivo do universo. Então ali ela ainda é criança, ali ela tem uma limitação que está atrofiando o processo evolutivo dela. Eu identifico isso, e isso para mim eu faço em 40 minutos, eu revelo tudo que a pessoa trouxe de vidas passadas, tudo que ela veio resolver nessa vida em termos de fato. Eu não fico falando como certos videntes falam, de imagens que não interessam. Eu vou no processo de consciência. O meu trabalho é de rompimento de karma, o meu trabalho é de desenvolvimento de consciência, de expansão de consciência dessa grandeza interior. É esse o fundamento do meu trabalho. E é isso que eu preservo no meu trabalho. Então, as pessoas que me procuram porque elas querem fazer um processo de entender o que está passando com elas, transmutar, transcodificar o que faz parte da realidade dela, para que elas possam dar um salto quantitativo e qualitativo. Porque o processo de conscientização é esse salto quantitativo e qualitativo. Então, eu potencializo a pessoa para que ela possa perceber através das experiências dela aquilo que o universo, no fundo, está querendo que ela perceba. Então, e aí, para facilitar, eu dou exercícios gravados, eu dou metas, dou objetivos, crio uma estratégia, digo aquilo que pode, aquilo que não pode, eu tenho umas técnicas que funcionam, né? O meu trabalho é muito rápido. Numa primeira consulta, para a segunda, a pessoa já vem com 70% do processo já de conscientização. Da segunda para a terceira, ela já assume autoridade e controle sobre esse processo. Na terceira consulta, ela já está praticamente curada, porque ela já consegue manter o alinhamento e posicionamento do chakra que eu fiz na primeira consulta.
Então, assim, eu não posso generalizar. Tem pessoas que têm mais dificuldades e outras menos. Mas, normalmente, o meu trabalho é rápido. É rápido por quê? Porque eu gosto de coisa que funcione, que seja rápida e que realmente dê resultados. Porque senão não vale a pena. Porque senão eu vou estar enganando a minha própria inteligência. Então, é assim. Eu gosto de fazer um trabalho onde eu transforme a pessoa e gere consciência na pessoa. É isso que eu amo fazer. É isso que me dá satisfação em fazer. Se não for isso, eu mesmo cancelo a consulta do cliente se ele resolver que ele não quer fazer as metas de acordo com aquilo que eu estou querendo traçar para que ele melhore. Então significa que ele não quer melhorar, ele tem o livre-arbítrio de não querer. Então eu também tenho o livre-arbítrio de não querer ficar ali perdendo meu tempo com ele. Então aí nesse momento eu rompo o processo. Ou ele faz o processo, ou ele não faz o processo. Porque a minha vida é muito importante, a minha hora é muito importante. Então, a pessoa que vai lá ter comigo, ela vai já para fazer um coach, né? Porque eu faço trabalho de coach, eu sou um treinador de vida. Então, ela vai lá para fazer isso. Ela não vai lá para ficar chorando e falando mal da família dela, porque não me interessa nada disso. É ela que não sabe amar e pronto, e ela tem que modificar isso, e ponho ela na chama violeta, e vai quebrar a família toda, e vai aprender a se sintonizar com a própria essência dela. Porque enquanto ela ficar assim, ela não vai dar certo. Porque uma pessoa que chora por um desequilíbrio. Né? Porque você só chora quando você é criança porque você não sabe falar. Depois que você sabe falar, você tem que chegar e comunicar aquilo que você quer, a sua verdade. Você conversa, você troca consciência com as pessoas. Não é? Então, é isso que eu acho que é importante dentro de um processo. Então, se alguém que está aí nos ouvindo, que quer aprender como desenvolver a tua consciência, você desenvolve a tua consciência quando você aprende com as experiências da vida. As experiências da vida, elas não estão contra você. Quem está contra você é a limitação dos seus preconceitos, dos seus julgamentos, as suas críticas do que é o certo. Não existe certo, não existe errado. Tudo está certo, porque tudo está se manifestando como tem que manifestar. Então, está certo o mendigo estar lá naquela esquina, porque a inteligência e a consciência dele só permite ele estar ali. Não é que ele está errado. Então, por isso que nós não podemos julgar segundo a Bíblia. Porque quando você julga, você se compara. E ao comparar, você se perde no universo dual. E aí você não é a dualidade, você é a neutricidade que está vivendo uma experiência dual para aprender a neutralizar a dualidade e expandir a sua consciência. Isso em termos técnicos. Ok, agora eu pergunto para você. Na nova era, a expansão de consciência, eu tenho certeza que é um ponto fundamental. Porque se as pessoas começam a viver uma nova era e trazer os mesmos padrões, com certeza não existirá uma nova era coisíssima nenhuma. Com certeza, não existe o novo se você não rompe com o velho, não é? Então aí você vai ficar na era de peixes, você não passa para a nova era, que é a era de aquário. O que é que representa a era de aquários? É a era da energia de Urano, né? A energia azul anil, a energia da conscientização, é a energia da individualidade. Quem é que entra na nova era? Quem consegue ser ela própria. Se você ainda não conseguiu ser você mesmo e está aí tentando ser uma coisa que você não é, você já não está na era de aquário. Você está no processo compensatório. E se você está no processo compensatório, você está num processo de tentar se encontrar, significa que você está perdido, e se está perdido, você se rejeita, e aí automaticamente você já realmente está perdido. Nem vale a pena continuar por aí. Então, está no processo reativo. Então, para entrar na nova era, você tem que partir de um princípio que é o seguinte: você tem que se libertar de tudo aquilo que te cause restrição. E aí então você só tem que avaliar quais são as minhas limitações, quais são as minhas restrições, quais são os meus conceitos, preconceitos que limitam, que me fazem julgar, que me fazem criticar, que me fazem odiar, que me fazem rejeitar de uma certa forma. Quando eu transformar isso tudo em aceitação, aí eu vou aprender a respeitar, aí eu vou aprender a aceitar. Aí eu vou perceber que tudo tem um sentido, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito de existir. E aí então eu vou desenvolver a compreensão. E só assim eu vou desenvolver a compaixão. E consequentemente eu vou aprender a amar. E aí então eu entrei na nova era. Se não fizer esse processo, você não entra mesmo. Não adianta. Meu Deus, você é bravo ou você é de outro planeta? Não, as pessoas acham que eu sou bravo, mas é que eu trabalho muito com o primeiro raio da memória. Então, é ou não é, sabe? Não? Ser ou não ser, eu sei disso. Ok. Não é? Então, acho que assim, esse faz de conta, essa coisa de ficar
tapando as coisas com panos quentes, essa coisa de ficar... Né, eu sou terapeuta há muitos anos, né, eu passei pela psicologia, pela psicanálise, rompi com tudo isso porque percebi ali que havia uma grande necessidade de fazer as pessoas caírem em conceitos segundo certos pensadores, né? Então é muito limitativo o processo. Para mim, eu considero cada pessoa como única. Então, para mim, cada cliente é uma coisa maravilhosa, porque é uma coisa única nesse universo infinito. Então, eu preservo muito aquilo, né? Eu digo sempre até para meus empregados, né? Para as pessoas que trabalham comigo, cada cliente para mim é o mais importante na minha vida, porque aquilo é um ser que está ali, sabe? Que existe. E eu acho que as pessoas, elas não têm essa consciência da grandeza que elas têm dentro delas, que elas ocupam espaço e tempo na nossa sociedade, mas elas ocupam espaço e tempo nesse universo infinito, que elas podem se manifestar, que elas podem ser elas mesmas, que elas têm que parar de ficar se comparando. Não compare você com ninguém, porque você é incomparável, você é inominável, porque você é um ser divino, porque Deus é inominável, Deus é incomparável. Então, você tem que perceber isso. No fundo, nós estamos aqui para nos endeusar. Nós não estamos aqui para nos infernizar. Agora, tem pessoas que gostam. E aí vai da escolha de cada um. Eu acho que baseia-se muito por uma questão de escolha. Eu acho que eu escolho ser triste na minha vida porque eu acredito na tristeza. Eu escolho ser feliz na minha vida porque eu acredito na alegria. Sabe? É uma questão de escolha. E o que é que eu preciso para ser feliz? Nada. Eu não preciso de nada para ser feliz, eu não preciso de nada para amar, eu não preciso de nada para ser eu mesmo, porque tudo aquilo que eu preciso para ser é tudo aquilo que é a minha restrição que me impossibilita de ir para a nova era. Você é um mensageiro. De quem? Do primeiro raio? São tantos os raios. Porque você sabe, quando a gente trabalha com esse trabalho de evolução de consciência, que é o meu caso, eu me conecto, né? Eu faço isso inclusive no meu programa da Rádio Mundial lá, né? Eu posso falar? Eu lembrei. Você pode falar. Toda quinta-feira às 11 horas eu estou lá na Rádio Mundial 95.7, para você que quiser aprender aí a desenvolver a sua consciência. Para mim, por mais que as pessoas possam achar que eu sou brabo, isso para mim não é, isso é amor. Acho que amor é quando a gente chega e diz assim, rompa com isso, tá sabe? Certo, certíssimo. Seja você mesma, seja você mesmo, faça alguma coisa legal na sua vida, por favor, entendeu? Por favor, porque acho que você está querendo isso, então faça. Então, isso para mim é amor. Eu gostei do por favor, tá? Gostei do por favor. Por favor, né? Por favor, muito obrigada. A alma da pessoa está pedindo isso, né? E eu acho que é isso. Então, eu estou lá na Rádio Mundial, toda quinta-feira às 11 horas, 95.7. Tem o meu site, deve estar aí embaixo, né, para você ver, que é www.carlosflorencio.com.br. Meu telefone é 4106-4141. Eu estou aqui em Pinheiros, aqui muito próximo do centro de São Paulo. E estou aí para você poder usufruir daquilo que eu mais sei fazer e mais amo fazer, que é fazer você dar certo. Eu sei como fazer as pessoas darem certo. É essa a minha especialidade. E pode olhar meus agradecimentos lá no meu site, que são todos verídicos. E só não consegui fazer certas pessoas darem certo porque elas desistiram de querer dar certo. Então, aí eu não posso fazer nada. Mas, basicamente, é assim. Eu acho que todo mundo é capaz de conseguir dar certo na vida. É uma questão de saber como fazer. Se alguém já conseguiu dar certo, é porque alguém percorreu um caminho. O que você tem que aprender é a descobrir esse caminho. E aí, ao encontrar esse caminho, você vai encontrar a sua realização pessoal. A sua realização pessoal a nível profissional, a nível amoroso, onde quer que seja. Entende? Agora, perdoe todo mundo, porque eu acho que assim, as pessoas, elas estão certas na sua vida. Se você queria que elas fossem diferentes, é isso que está fazendo você não saber amar. E isso é uma limitação. Então, eu acho que o importante para você é focar naquilo que realmente expanda o seu melhor. E expandindo o seu melhor, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, Berenice Bellato, com você sempre. Carlos, obrigado. Obrigado também. Obrigado porque eu consegui entender o seu processo amoroso. Ainda bem. Conseguia, porque é dessa forma, com esse acorda, é que as pessoas realmente conseguem dar um passo para frente. Porque passar a mãozinha na cabeça não dá certo. É quando a gente é bebezinho que a nossa mãe faz. Se todas as pessoas fizessem isso, o mundo estaria muito mais desperto e parariam de chorar.
porque nós não temos que chorar, nós temos que agir. Porque o raio azul do Mestre Moriá, ele diz ação. Ação e a reação eu deixo para você pensar, ok? Até lá, tchau.